Esse é um fenômeno praticamente desconhecido, mas provavelmente é o mais profético da última década. Além disso, essa profecia é apreciada positivamente por seu bispo. Graças a Deus, eles encontraram um bispo que não é modernista. Caso contrário, eles teriam sido desacreditados. Nessas revelações, Jesus fala sobre 3 anos difíceis que estão por vir. Ele também mostra sua insatisfação com o caminho sinodal alemão e alerta sobre a crise de saúde, a guerra na Ucrânia e outras coisas. Os atos de terrorismo, a perseguição islâmica à igreja, os terremotos, os furacões e outros avisos importantes foram mostrados do alto. Hoje vou falar sobre as coisas que foram profetizadas e sobre o chamado de Jesus para a humanidade, para que essas coisas não aconteçam como foram preditas. O bispo local de Aquisgrán considerou essas visões tão confiáveis que pediu a um conhecido teólogo e então bispo de Pomokniczy, Dr. Johannes Bundens, para ser seu guia espiritual. Desde então, o bispo Bundens está convencido da autenticidade das revelações, embora, como geralmente acontece, a Igreja espera o julgamento final somente após a conclusão das revelações. A testemunha chama-se Manuela Strack, uma simples dona de casa que vive em um vilarejo antigo com o marido aposentado, e tem um filho que está estudando na Universidade de Aquisgrán. Em junho de 2000, em frente à imagem da Mãe de Deus, ela ouviu uma voz que a incentivou a iniciar o Rosário Vivo, um grupo de oração. Durante a primeira reunião do grupo de oração, ela sentiu um grande calor. Em seguida, a Mãe Santíssima apareceu, vestida de branco, com um coração vermelho no peito e rodeada por uma coroa de espinhos. Sua mensagem dizia respeito à preocupação com a Igreja dividida internamente e com o grande desvio de nossos tempos. Para combater isso, ela pediu um rosário, como fez em Fátima e Medjugorje. Desde então, por 5 anos, Manuela teve a revelação da Mãe Divina quase todo o primeiro dia do mês. A notícia se espalhou e logo centenas de peregrinos chegaram. Em 2001, a nuvem na qual a Virgem estava localizada se transformou em uma bola que se aproximou do sopé da Itália. De lá, ela viu a cidade de Roma e o Vaticano. Ela também viu a sala de reuniões onde muitos cardeais estavam sentados, discutindo a missa sem a Eucaristia, porque muitos não acreditavam mais nela. Em janeiro de 2008, a Mãe de Deus colocou 3 rosas no mapa, uma em cada um desses países: Alemanha, Argentina e Itália. Os italianos interpretam isso como uma proclamação dos pontífices alemão e argentino. Naquela época, ela também viu a aparição do ISIS e sua perseguição aos cristãos no Oriente Médio. Em 2002, Manuela recebeu 3 segredos, que a Mãe de Deus chamou de chaves para o futuro do mundo e da Igreja. Ela disse: essas chaves servirão como uma arma contra todas as trevas. Vocês já sabem o que vai acontecer. Somente seu Santo Papa em Roma, meu amado pastor, receberá essas chaves de mim. Por favor, mantenha-se em silêncio, eles não acreditarão em você, mas tudo acontecerá. Quando Manuela foi apresentada ao cardeal Ratzinger, caindo de joelhos, ela se voltou para ele como um santo pai. A menção mais óbvia da atividade do demônio no mundo, que se torna mais ativa do que nunca, atraiu a atenção do Vaticano. O inimigo é a penetração na Igreja. A introdução de teólogos e até bispos que questionam os ensinamentos da Igreja e querem arrastar todos para o pecado e para o terceiro conflito mundial apocalíptico. Em 2005, a Mãe de Deus se despediu, mas garantiu que Civernich sempre seria um lugar de graça e abrigo. Durante 13 anos, não houve revelações públicas até novembro de 2018, quando começou a série de revelações do Menino Jesus de Praga. No ano de 2019, o bebê Jesus nasceu em Praga, adornado com uma coroa dourada e uma mesa dourada e achatada na exposição da hóstia em monstrância. Então o bebê disse a Manuela: um tempo difícil está chegando, mais difícil do que nunca. Muitas almas se perderão e perderão sua fé. E acrescentou: eu vim para converter os pecadores. Eu sou o Rei da Misericórdia. Em 2019, durante a Santa Missa,
O menino Jesus foi visto por 20 testemunhas, e uma dúzia percebeu o intenso cheiro de lírios no templo. As revelações se repetem todos os meses. Em uma delas, Manuela viu dois lados da catedral. De um lado, o fogo do Espírito Santo, mas outros os levaram ao abismo. Parecia ser uma proclamação de cisma, em que o caminho sinodal ameaçava a Igreja na Alemanha. Mesmo em 2019, Jesus anunciou 3 anos difíceis. Naquela época, ninguém suspeitava nada sobre a pandemia e, mais ainda, sobre o desastre natural no verão de 2021 na Alemanha. Ele disse: "Eu os conduzirei por esse tormento, pela escuridão, mas por meio do meu precioso sangue eu os redimirei." Ele também expressou grande pesar pela gravidez em massa, falando sobre a cultura da morte. Em 2020, o menino disse: "O tempo de penitência e reflexão fortalecerá meus fiéis pela humanidade." É um chamado para se arrepender de seus pecados. Se a humanidade não se arrepender após esse período de arrependimento, erguerei minha lança sobre a humanidade. Esse é o meu chamado para vocês. Não se trata de uma punição para vocês. Quero salvá-los para a vida eterna. Deixem passar o tempo de arrependimento e pesar, para que entendam que vocês não são Deus. Ainda em 2020, cerca de 60 fiéis e monges foram testemunhas do milagre do sol, orando com Manuela. A menina sinalizou claramente o aviso de Garabandal, que Manuela não conhecia. Ele disse: "Quando eu avisar o mundo, será para você como se o tempo tivesse parado. E assim você olhará para sua própria alma." Em uma declaração de 6 de janeiro de 2021, ele disse: "O mundo será abalado porque as pessoas não conhecem meu Pai eterno e querem viver sem Ele. Tudo será purificado. Deve ser assim, de acordo com o que está escrito. Em breve haverá uma grande reviravolta, uma reviravolta que se tornará um abismo para muitas pessoas. Vocês esperam que em breve tudo volte ao normal. Sim, queridas almas, não será assim. Orem e se sacrifiquem. Sejam fiéis a mim." Em outra revelação, ele disse que este ano haverá uma grande provação. E pediu 3 horas de oração e penitência em 13 de maio. Ele disse: "Oração, sacrifício, penitência. Orem comigo ao Pai Eterno." Então Manuela explicou que o Senhor havia lhe dito que nos próximos dias haverá fortes tempestades e que as pessoas deveriam orar muito. Depois que o menino se despediu, ele acrescentou: "Saibam que vocês vivem em tempos de peste. A praga que vocês estão enfrentando não será a última. Vocês estão em uma situação difícil, mas eu os cobrirei com o manto do meu precioso sangue." Em 9 e 10 de maio, os padres alemães deram bênçãos em missas a casais não heterossexuais em suas igrejas. E na noite de 14 para 15 de julho, o céu se abriu no oeste da Alemanha e ocorreu fato sem precedentes na história do avivamento. Esse cataclismo se repetiu em muitas outras partes do mundo. Em 12 de abril de 2021, durante a Santa Missa, o menino mergulhou seu barril no cálice do sangue de Jesus, que o Espírito segurava em suas mãos, e cobriu alguns países da Terra: a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa. Ele disse: "Muitas pessoas estão preocupadas com suas vidas e não percebem que Satanás está tentando levá-las à guerra. Essa centelha inimiga pode incendiar o mundo inteiro. Essa faísca pode se tornar uma praga para toda a terra." E ele apelou: "Orem, façam sacrifícios, arrependam-se e façam o bem." Finalmente, em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia atacou a Ucrânia. Foi um outubro terrível para a humanidade, mas nem tudo está perdido se nossa fé for maior do que nossos temores. Rezemos juntos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém.